Aquele que concorre com o crime responde pelo crime na medida da sua culpabilidade. Isso está disposto no artigo 29 do Código Penal. Pois bem, essa questão aparentemente simples foi abordada no exame da OAB, segunda fase, e é o que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Olá pessoal, uma grande satisfação ter você por aqui no nosso canal, que trata de direito penal, de processo penal, de legislação penal especial e de prática. Nós temos quase 300 vídeos tratando sobre esses temas, né? Faça parte dessa comunidade, aqui você é sempre muito bem-vindo, seus comentários são sempre muito bem-vindos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho para receber novas notificações, porque afinal de contas, constantemente estamos trazendo conteúdos novos aqui no canal, e se você acionou o sininho, você será imediatamente informado de que tem conteúdo novo. O 31º Exame Unificado da OAB, ele se realizou em dezembro de 2020, né? E na segunda fase. E nessa segunda fase, das questões que foram abordadas, uma delas falou acerca dessa questão da coautoria, né? No sentido de que aquele que concorreu para o crime deve responder pelo crime, artigo 29 do Código Penal. Mas e se a pessoa não concorreu para o crime? Bom, se a pessoa não concorreu para o crime, ela não pode responder pelo crime, não é? E a questão aborda exatamente isso. O sujeito, ele praticou um crime e, posteriormente, depois de ter praticado o crime, acabou contando com a colaboração de uma outra pessoa. Essa outra pessoa vai responder pelo crime que ele praticou anteriormente? Não. Bom, o teste, a questão, também trata sobre as medidas cautelares alternativas, né? As medidas cautelares do artigo 319 do CPP, que foram trazidas pela Lei 2.403, lá de 2011, do artigo 319, alterando o artigo 319. Bom, vamos ver tudo isso dentro de um contexto, vou mostrar para vocês o teste e depois a gente comenta. Dá uma olhadinha. Então diz lá, olha, que Paulo, estudante, condenado anteriormente por crime culposo de trânsito, em 20 de 8 de 2019, condenado por crime culposo, hein? Adentrou a loja de conveniência de um posto de gasolina e, aproveitando-se de descuido dos funcionários do estabelecimento, furtou todo o dinheiro que se encontrava no caixa. Furto, não é roubo, furto. Após sair da loja, sem ter sua conduta percebida, consumado o delito, já consumou, né? Paulo avistou sua antiga namorada, Jaqueline, que abastecia seu carro no posto de gasolina e contou-lhe sobre o crime que praticara momentos antes, pedindo que Jaqueline, igualmente estudante, primária e sem qualquer envolvimento anterior com os fatos ilícitos, não tinha conhecimento, não tinha nenhum tipo de colaboração, o ajudasse a deixar o local, pois notou que os empregados do posto já haviam percebido que ocorrera a subtração. Jaqueline, então, dá carona a Paulo, que se evade com os bens, os valores subtraídos. Após a instalação de inquérito policial para apurar os fatos, os policiais, a partir das câmeras de segurança da loja, identificam Paulo como autor do delito, bem como o veículo de Jaqueline utilizado pelo autor que deixa o local. Tendo o Ministério Público denunciado ambos pelo crime da prática de furto, qualificado pelo concurso de agentes. Teve concurso de agentes aí, né? Na forma do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º do Código Penal. Por ocasião do recebimento da denúncia, o juiz indeferiu a representação pela decretação da prisão preventiva, formulada pela autoridade policial, mas aplicou aos denunciados medidas cautelares alternativas, dentre os quais a suspensão do exercício de atividade de natureza econômica em relação a Jaqueline, já que ela seria proprietária de um estabelecimento de comércio de roupas no bairro em que residia, nos termos requeridos pelo Ministério Público. Considerando os fatos acima narrados, responda na condição de advogado e advogada de Jaqueline aos questionamentos a seguir. Qual o argumento de direito material que pode ser apresentado pela defesa técnica de Jaqueline para questionar a capitulação delitiva imputada pelo Ministério Público? Que ela não concorreu
Artigo 29, né? Muito bem. Existe argumento para questionar a medida cautelar alternativa de suspensão da atividade econômica aplicada a Jaqueline? Justifique. Então, aquelas medidas cautelares do 319 era o 319 do CPP que você deveria explorar, né? Bom, primeiramente, nós já dissemos, a Jaqueline, ela não participou efetivamente do crime de furto. Perceba que ela só entrou no cenário após o crime já estar concluído, ele já estar com a posse da coisa, né? E, enfim, já tinha ocorrido o crime. Então, ela não pode concorrer. Poderíamos dizer que talvez ela deu ajuda, que seria um favorecimento real, talvez, mas não é isso que está sendo questionado. Aqui na alternativa A, pergunta se há algum argumento para questionar a capitulação do Ministério Público. Está errado, né? Ela não deve ser processada, e tem mais, o próprio Paulo também deve ser processado pelo furto simples e não pelo furto qualificado pelo concurso de pessoas, porque não houve o concurso de pessoas. Jaqueline não responde por nada e o Paulo deve responder por furto simples. Seria importante colocar isso. E no que diz respeito às medidas cautelares, né, suspensão da atividade econômica, são muitas as medidas cautelares do artigo 319, e elas podem ser aplicadas isoladamente, em conjunto, mas sempre para uma garantia da sociedade, né? Ao invés da pessoa ir presa, ela cumpre as medidas cautelares e, com isso, a sociedade fica com uma certa tranquilidade, né? Porque a pessoa, embora em liberdade, ela tem ali algumas restrições. E essa questão de restringir a atividade econômica só seria importante de ser aplicada se o crime estivesse envolvido com atividades econômicas, né? Então, o fato dela ter lá um comércio no bairro é o que importa no que diz respeito ao processo, à atividade que foi desenvolvida. Não estamos falando de crimes econômicos, e a atividade financeira que ela tem, o estabelecimento do comércio de roupas, nada tem a ver com o crime pela qual ela está injustamente sendo acusada, né? Vamos ver a expectativa de resposta? Dá uma olhadinha. Então, diz lá, narra o enunciado que Paulo praticou crime de furto, já que subtraiu sem violência ou grave ameaça à pessoa dinheiro de loja de conveniência do posto de gasolina. Após a consumação do delito, encontrou Jaqueline, sua ex-namorada, narrando o crime praticado. Jaqueline, então, auxilia a deixar o local dos fatos. Após a descoberta do ocorrido, o Ministério Público denunciou Jaqueline e Paulo pelo crime de furto qualificado por concurso de agentes e aplicando a medida cautelar de suspensão do exercício da atividade econômica de Jaqueline. O argumento é de que Jaqueline não praticou o furto, já que a sua contribuição ocorreu após a consumação do delito patrimonial. Não há de se falar de participação após a consumação do delito, salvo se a contribuição, apesar de ocorrer após a consumação, já houver sido previamente ajustada, né? Se tivesse um ajuste prévio. Não é o caso. No caso interno de Jaqueline, não havia ajustado previamente com Paulo, nada que o auxiliaria na empreitada criminosa, tendo concorrido para o crime somente após a consumação por Paulo. Sendo assim, não há de se falar em concurso de pessoas, não devendo Jaqueline responder pelo crime de furto qualificado. Nesse sentido, Paulo deveria responder pelo furto simples, enquanto Jaqueline poderia ser responsabilizada por favorecimento pessoal, né, esconder o criminoso, ou até favorecimento real, né, que seria esconder o produto do crime. Mas não é essa a questão que a OAB põe em pauta, você não precisaria falar isso, né? É simples para atacar a capitulação que foi dada, e não para questionar sobre o que ela poderia responder ou não. É apenas uma contextualização que a OAB traz aqui, né? Não creio que isso fará parte do espelho de correção.
Nos termos do 319, é possível o magistrado aplicar medidas cautelares alternativas. Para evitar a prisão, incentiva-se a aplicação das medidas alternativas. Ademais, o 319, inciso 6, prevê que poderá ser aplicada a suspensão do exercício de função pública ou atividade de natureza econômica, desde que haja justo receio para a utilização para a prática de novas infrações. Não tem nada a ver com a infração de que está sendo acusado. O simples fato de Jaqueline ser denunciada por um crime patrimonial, de maneira inadequada ainda, é o que coloca aqui a OAB, não torna a medida de suspensão de natureza econômica adequada, qual seja atuar em comércio de roupas em estabelecimento de que é proprietária. Jaqueline era primária, bons antecedentes em qualquer envolvimento pretérito com o aparato policial ou judicial, nada no enunciado permite concluir que haveria justo receio de atividade econômica para a prática de novas infrações. Dessa forma, né, me parece que a questão, até certo ponto, é bastante simplificada, embora, claro, quando a gente está fazendo a prova da OAB, tudo é exponenciado, tudo tem um grau de dificuldade um pouco maior, né? Mas, a bem da verdade, ela não concorreu para o crime e é inadequada essa medida cautelar, que é o que deveria ser respondido. Legal, pessoal? Um grande abraço e até a próxima!